dele! Cabeça de quina, João Vitor coloca na rede. Olha só o Ryan. Que isso? Foguetaço do Ryan, moleque. A bola explode na trave. Que isso? Que foi isso? Ainda o time do Fluminense com o Guga, canhota não. Que isso? Léo Jardim e o gol. Gol do Fluminense. A bola do Fluminense, Guga partiu, apontou, bateu, golaço. Que golaço. Gol! Estamos ao vivo para um Brasil de audiência. Dia de Vasco, dia de clássico, dia de Maracanã com torcida aí mista, né? Como nos velhos tempos. E dia também de um jogo de afirmação do Vasco da Gama de Diniz, João Mirante. Boa tarde, meu camarada. Boa tarde, Felipe Tiru. Boa tarde para todo mundo aí no chat. Mais um dia de Vasco aqui na sua Rádio Expresso. E sim, um jogo aí para a gente ver mais um pouquinho do trabalho de Fernando Diniz, acompanhar para ver se a gente vai viver uma evolução. O Vasco vem de um jogo complicado contra o Operário no meio de semana pela Copa do Brasil, mas no Brasileiro jogou muito bem contra o Fortaleza, né? O que a gente espera é ver atuações mais parecidas com aquele nível que a gente mostrou sábado do que no jogo de meio de semana contra o Operário. O Danilo, não sei se ele está ok para entrar, estou vendo ele nos bastidores ali. Danilo, se tiver ok, você dá um joinha aí que eu te coloco na tela, tá ok? Então vamos botar aqui, ó, o Danilo. Boa tarde, meu camarada. Boa tarde, meus amigos. Tudo bem com vocês? Estou aqui no Maracanã, já na tribuna de imprensa, para reportar sobre esse Fluminense Vasco. Vasco e Fluminense, o mando de campo é deles, mas a gente está aqui presente. Gustavo Portela, o mineiro vascaíno. Eu, você e o seu aparelho conectado. Salve, Felipe Tiru, João Almirante, Danilo Dantesco. Salve, chat, seus maravilhosos. Cara, e hoje clássico, né? Clássico contra o Fluminense. O Vasco, tô vendo as imagens aqui, vai jogar como mandante do jogo, querendo ou não, já estamos habituados ao Maraca, apesar dos pesares. E, cara, olhando pra tabela, assim, Fluminense, o Vasco, né, visitante, a gente ainda vai mandar o outro jogo. O empate hoje não é ruim, conforme as nossas planejadas. Porém, a hora que a gente olha a tabela e vê que só um ponto nos distancia da zona do Agrião, uma vitóriazinha hoje para voltar, vamos manter a paz, né? Acho que o ambiente ainda tá um ambiente, né, mais ou menos pacífico. Então, hoje seria bem interessante, né, o Fernando Diniz dar aí uma aulinha para o seu filho. Quando começou! Rola a bola no Maracanã para a 10ª rodada do Brasileirão 2025. Fluminense e Vasco se enfrentam na tarde de hoje. Ele, o Luiz Gustavo, rolou para trás, bateu pro gol pra fora! A melhor chance do jogo até aqui é do Fluminense. Dentro da área recebeu o Hércules, bateu do lado direito do Léo Jardim. Lá no meio daquele espaço ali, ó. Isso aí! Gol! Boa! Fala dele! Fala dele! Fala dele! Do Vasco! A cobra venenosa pra área e cabeça de quina, João Vitor coloca na rede. Foi gol, João Vitor que vinha mal na defesa, 1-0 Vasco, deu aquela confusão, porque o João Vitor foi comemorar, eles entenderam que foi uma comemoração direcionada para a torcida do Fluminense, mas foi onde ele estava no gol, e lá vem o Vasco. Olha aí, ó. Com o Ryan, colocou na frente, invadiu a grande área, olha o Vasco, Fábio! Cara a cara com o Ryan. Ryan, caramba! Olha só o Ryan. Que isso? Que isso? Foguetaço
do Ryan, moleque! Ryan. A bola explode na trave! Que O que foi isso, Gustavo Mel? Caralho! A gente vem falando que o Ryan tava precisando um chute mais forte, chutou de fora, tá tentando esse gol há um tempo, ele agora deu uma porrada, mostrou que tem muita potência no chute, sim. A bola não saiu rasteirinha, como a gente vinha reclamando. Um chutaço do Ryan de longe, quase gol do Vasco, menino. Ela sobra com o Hugo Moura, tentou bater em cima do John Arias. Confusão Que por ali. isso? O John Arias consegue sair jogando. Cruzamento para trás, ela passa por todo mundo. Ainda o time do Fluminense com o Guga, canhota, não. Que isso? Léo Jardim e o gol. Gol do Fluminense. O Léo Jardim fez a defesa, ela bate no Verratti e entra, foi a impressão que eu fiquei. Um gol bizarro, o Verratti fica pedindo posição irregular. E tudo começa numa jogada ali morta no Arias, né? Que ninguém consegue tirar a bola, chuta para tudo que é lado, a bola não sai. O Arias tira o cruzamento e aí acontece o gol. Porra, foda, né? Quando apita, Rodrigo Pereira de Lima encerra o primeiro tempo. O Vasco começou pior o primeiro tempo, né? O Fluminense começou ali tendo o domínio das ações, mas é um jogo equilibrado. Um jogo em que a gente acha até que teve mais chances claras, né, do que o Fluminense. Vamos ver se no segundo tempo a gente consegue ser mais eficiente quando a chance aparecer. O Fluminense começou melhor o primeiro tempo, claramente melhor. O Vasco conseguiu equilibrar o jogo, foi ganhando espaço, levando mais perigo até achar o gol. E no momento do gol, o Vasco era muito superior. Mas é aquilo, o Arias é capaz de fazer um lance em que ele sai da marcação de 3 jogadores do Vasco e resulta no gol do Fluminense, um gol em que foi completamente inesperado. E ali o gol saiu por volta dos 40 minutos e a gente teve mais 8 minutos de jogo, e aí a partir dali o Fluminense comandou e o Vasco teve aqueles famosos apagões. A gente correu muito risco de tomar o segundo gol na reta final do primeiro tempo. Vamos ver, acho que o Diniz deve voltar com o mesmo time. Vamos ver como é que o Vasco reage, né? Começou! Rola a bola no segundo tempo. Colocou dentro da área, bateu pro gol. O Léo Jardim faz a defesa. A bola enfiada pelo Arias, o EV bateu de canhota. Léo Jardim estava esperto e tirou. Na virada de jogo, fez o domínio Ryan. É na ponta direita, encarou a marcação, chamou pra canhota, bateu pro gol, bateu pra fora. Olha a merda, ó. Olha o Fluminense descendo pelo lado esquerdo, colocou na grande área, pô! Saiu esquisito o Léo Jardim. Acho que ele não entendeu o lance, deixou só a bola bater no corpo. Uma saída estranha do Léo Jardim. Já olhou pra grande área o Nuno, buscou a movimentação, Verratti pra fora. A cabeçada do Verratti, dessa vez ele não pegou bem, um pouco alta, né? Ajudando agora na marcação ali. O esforço, mas não conseguiu tirar a bola do Fluminense. Guga partiu, apontou, bateu, golaço. A bola sobra a feição pro Guga, que aí teve muita felicidade e emendou um foguetaço sem a menor chance pro Léo Jardim. O Fluminense mereceu o resultado, né? O Fluminense voltou no segundo tempo, foi bem superior ao Vasco, a gente pouco conseguiu ameaçar, até parecia que um jogo que se caminhava aí para um empate, né? Mas aí o Guga acerta esse petardo, o petardo que do Ryan foi na trave, né? O dele foi ali na direção do gol, um golaço, e não dá para dizer que não é merecido. O Fluminense foi o time que mais buscou a vitória no segundo tempo. Ergue o braço, Rodrigo Pereira de Lima. Fim de jogo no Maracanã. O Vasco é superado pelo Fluminense pelo placar de 2-1. Jogo ruim do Vasco, né? Muito ruim do Vasco, onde a gente viu muito pouco do histórico de Fernando Diniz, né? Vimos muito pouco de um Vasco associativo, de um Vasco que quer manter a posse de bola, ou que pelo menos consegue manter a posse de bola. Um Vasco que em diversos momentos esteve bastante recuado, que passou um segundo tempo inteiro praticamente se furtando a jogar, né? Sem capacidade nenhuma de construir jogadas, manter a posse de bola, fazer algum movimento ofensivo buscando as melhores opções. Não. Foi um Vasco que teve lá atrás bastante recuado, tomando muito sufoco do Fluminense. Chegou a ter uma ou outra chance de contra-ataque, mas nada que fosse de assustar o time do Fluminense. Não, é isso. Eu acho que
Vi até um pessoal falando aí, hoje foi o lado ruim do dinizismo. Cara, eu não acho que foi, não. Eu acho que quando a gente falava do Diniz, de um time mal do Diniz, o que a gente imagina? Pô, um time que tenta sair jogando e perde a bola lá atrás, um time que sobe a marcação e aí se abre pro contra-ataque. E a gente não viu, cara. Eu acho que quem estivesse assistindo o jogo hoje aí e não soubesse quem eram os técnicos, não ia falar que era o time do Diniz em campo, sabe? Ou se fosse falar, era até mais provável falar do Fluminense do que o Vasco. Não mostrou essas características e repetiu sim uma coisa que a gente também esperava, né? Superar, que é essa queda de ritmo no segundo tempo. A gente viu isso contra o Lanús, só para pegar aí na era Diniz, né? Contra o Lanús, o Vasco faz um primeiro tempo interessante, no segundo tempo a gente vê a queda. Aí contra o Fortaleza, o Vasco faz um bom primeiro tempo, faz um bom segundo também, a gente achava que, não, porque é o Diniz, o estilo dele, o jogador não se desgasta tanto, mas depois, contra o Operário, a gente vê uma queda de produção, e hoje, cara, foi terrível. Foi o meme lá do tava ruim, e parece que ficou pior, porque se em algum momento do primeiro tempo a gente ainda conseguiu equilibrar mais as coisas, né? A gente fez o gol ali, criou algumas jogadas. Pô, o segundo tempo, a gente volta completamente nas cordas, se fechando todo lá atrás, entregando a bola para o Fluminense com espaço demais para criar. O cara pegava a bola, tinha tempo para olhar, tinha tempo para ver para quem ia passar, aí passava, o cara cruzava. A gente acabou assim, dando sorte, né, e escapando de uma virada muito mais cedo por conta da falta de qualidade do Fluminense, eu diria. E aí, meus amigos, estão me ouvindo bem? Eu estou com Bluetooth, porque o microfone está ligado aí para a gente ouvir a coletiva do Diniz. Cara, eu vou falar para vocês, e olha que o Vasco testa nossas paciências, hein? Hoje eu tô bolado, para não falar outra coisa. Acho que a postura do Vasco no segundo tempo há muito tempo que a gente não via, desde a época daquele jogo do Porto Cabide do Felipe. Um time acuado, que não conseguia sair com a bola. O segundo tempo foi todo do Fluminense. Quando o Vasco conseguiu, alguns lances foram bem esporádicos, que não davam uma consistência para ter 2 ataques perigosos seguidos, 3 ataques, um domínio. Foram jogadas como aquela do Adson, que ele inverte a bola para o Ryan e o Ryan dá um chute que bate na defesa. Assim, são jogadas bem esporádicas. Ou um cruzamento que eu não me lembro quem o Piton faz para o Verratti cabecear e vai para fora. Então, por mais que possa parecer um placar 2-1, um chute indefensável, muito bonito do Guga, acho que o segundo tempo o Vasco deixou muito a desejar. Assim, acho que é uma vitória merecida para o Fluminense. Acho que foi o melhor time em campo na maior parte do tempo. O segundo tempo foi todo deles. E o Vasco não soube aproveitar também o seu momento no jogo, que foi logo depois do gol. O Fluminense parece sentir, a gente tem uma chance cristalina de fazer um 2-0 ali com o Ryan, uma jogada que é muito mérito dele, só que o Vasco não faz o 2-0 e depois toma o primeiro gol, que é outro lance capital do jogo, Sim. Que é uma bola morta na linha de fundo, que o Arias consegue se livrar ali no meio de 4, o cruzamento sai, né? Sai da pressão, a bola volta nas costas da defesa, eles empatam. E aí, no segundo tempo, só deu os caras, né? Que, assim, não tiveram também tantas chances claras, mas era o time que ficava com a bola, que rondava, que atacava e que a todo momento dava a impressão de que poderia marcar, enquanto o Vasco era um time que nem se aproximava do ataque, né? Você conta aqui nos dedos as chegadas do Vasco no último terço do Fluminense no segundo tempo. É um chute do Ryan por cima, é um chute um cruzamento do Nuno para o Verratti e pouca coisa, né? Ficamos até com a bola em algum momento, mas sem conseguir progredir, sem conseguir ameaçar, e o Fluminense acaba premiado ali no final por ter quis mais a vitória, buscou mais a vitória, as substituições foram também para jogar o time mais para cima do Vasco e acaba no chute ali do Guga, né? Para nós explodiu no travessão, né? Era aí para eles foi um petardo na gaveta que acaba a gente tá lamentando aqui tudo, e foi uma partida muito ruim,
Mas se entra aquela bola do Ryan ali, cara, era outro jogo, cara. Era outro jogo, completamente diferente. Ó, o Diniz. Vamos lá, professor. Tá conseguindo botar o som daí, né, Danilo? Que aqui... Vamos ver se ele vai sumir da realidade ou vai assumir a realidade. Vamos ver. É. Diniz, boa noite. Danilo do Expresso 1923. Queria falar um pouco da questão emocional. Parece que o time sentiu muito o gol do empate. Sofreu uma pressão bastante até o término do primeiro tempo. E no segundo tempo continuou a mesma pressão do Fluminense e o time muito recuado. Não senti dificuldade em relação à questão física, né? Acho que o Watson até entrou bem, correndo, fazendo movimentações. Houve uma questão realmente emocional, psicológica. Você acha que o time se perdeu ao longo desse empate e não conseguiu voltar para a partida, ter o domínio da partida? Foram lances muito esporádicos no segundo tempo. Obrigado. Eu acho que a gente teve um pouco de desencaixe tático, eu acho, né? O time tem uma ânsia, que é uma característica dos times que eu dirijo, de tirar o time de trás. E para você fazer uma passada de uma marcação média para uma marcação alta, o time que tem uma boa saída como o Fluminense, às vezes você não encaixa e se você sai de maneira equivocada, você acaba ficando no meio do caminho, como aconteceu algumas vezes, e você fica com uma tendência maior de tomar o gol. Aí o time acabou se acomodando um pouco mais, jogando em linha abaixo, e o Fluminense teve mais domínio. Quando o Adson entrou com o Lucas Freitas, a gente começou a igualar o jogo e até dominar o Fluminense naquele momento. Daqui a pouco a gente tem que fazer outras trocas. E nessas trocas eu acho que a gente taticamente se perdeu e cai um pouco nessa questão que eu disse dos encaixes de marcação para poder subir, para poder não gerar espaço no meio das linhas. Que isso é uma coisa que com o tempo vai ser corrigido, não só para os jogadores que iniciam o jogo como titulares, como os outros que entrarem também. Aí, nosso professor Diniz. O que acharam? Gostou, João? Eu achei que ele fez uma leitura correta do jogo ali. Ao contrário de outros treinadores, ele vai muito na direção de abraçar a torcida e não entrar numa de reclamar de qualquer coisa, né? Fez questão de enaltecer a torcida. E agora é o trabalho, né, meus amigos? Esses são os riscos também de um trabalho com carro andando, né? O Diniz está conhecendo o seu elenco em meio a uma disputa de campeonato brasileiro, jogo atrás de jogo, sem muito tempo para treinar. Mas olha só, vou botar planejado aqui, não sei se vocês viram, o Diego, aí um expresser, mandou pra gente uma planejada toda caprichada e tal ali. Opa. E agora a gente tem uma planejada mais bonitinha aqui, ó. Agora a gente consegue ver a diferença, tá vendo? Essa aqui é a Pras-Cabeças e essa aqui é a do desespero. Olha aí, agora a gente consegue ver junto. Isso é bom. E a gente consegue ver também como é que tá o nosso saldo, entendeu? Então, aqui, até o jogo de hoje, a gente estava com um saldo positivo na do desespero de mais um e já devendo 5 na Pras-Cabeças. E a gente veio nas duas planejadas contando com um empate hoje. Então, amigos, com a derrota, não deu outra, né? Nos afundamos ainda mais. Estamos com 2 rodadas de diferença Pras-Cabeças. E estamos, cara, sequinhos, sem 0 gordurinha no... Caralho, 10 de 45, Felipe Tiru. Do 10 de 45. Se a gente vence o Bragantino, a gente não fez mais do que obrigação. Bom, vamos nessa? Vamos nessa. Mais aí mais um sábado acabando, né? Com ele, mais um dia de Vasco. Acho que é hora de dizer o quê? Boa noite, Rio. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Beijo para todo mundo.